Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É domingo, é o dia do Senhor, dia muito especial em que nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Nós estamos finalizando o tempo comum para iniciar na igreja a graça do tempo do Advento, que nos prepara para o Natal. Então, hoje celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, do versículo 35 até o versículo 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima deles havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu povo, um dos temas principais na pregação de Jesus é o reino de Deus, é o reino do Pai. Eram dois assuntos que Jesus amava falar. Era sobre o reino. Ele contou muitas parábolas para tentar mostrar e demonstrar o que é esse reino. Até na oração do Pai Nosso ele nos ensina a pedir: venha a nós o vosso reino. E o Pai. E hoje nós estamos celebrando a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A gente não vive o Brasil com esse sistema político, né? A gente tem a democracia, mas a gente sabe muito bem, sobretudo quando a gente assiste os filmes, que mostra ali como é que era esse sistema de reinado. Quem é o rei para um povo onde existe esse sistema de reinado? É aquele que protege, aquele que defende, aquele que provê para as pessoas, que rege, que governa, que orienta, sobretudo quando o rei é um rei bom. E na época de Jesus era exatamente assim. Existia o rei Herodes, né? Mas ele não era tão bom. Então as pessoas eram oprimidas com impostos, com penas, com castigos, com condenações. O Império Romano era muito cruel no seu modo de legislar e, sobretudo, ali de punir. E Jesus, ele vem como um rei, mas ele vem como um rei diferente. Ele é um rei que não nasce em um berço de ouro, em um castelo. Ele nasce em um estábulo, um curral de animal, e o seu berço era um lugar onde os animais comiam. Era um coxo. Uma manjedoura. Ele não foi viver na capital, ele vivia numa cidadezinha insignificante chamada Nazaré. Nasceu em uma família pobre, viveu entre os pobres como um pobre. Ele escolheu como seguidores não um exército de homens fortes, bem armados, não, homens simples, ignorantes, pobres. Jesus, ele não andava de carruagem ou um cavalo branco, não, ele andava de jumentinho ou a pé.
O seu manto era vermelho por causa do seu sangue. A sua coroa não era de pedras preciosas, de ouro, de prata, de brilhante, de rubi, não. Era de espinhos. O seu cetro era um caniço. Jesus foi perseguido, foi ridicularizado, foi humilhado. Fizeram de Jesus um verdadeiro palhaço, porque zombavam dele, batiam nele. E sobre a sua cruz, que é o seu trono, estava Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Então, um dos motivos da morte de Jesus é uma questão política, sim. Ele é perguntado: tu és rei? E Jesus afirma: sim, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. O reino pode até começar aqui, mas ele não é daqui. Então, meu povo, eu estou dizendo tudo isso para que a gente possa perceber que o reinado de Jesus, ele é diferente dos modos de reinados que a gente conhece. Ele é o Rei dos Reis. É bonito quando aqueles 3 reis magos vêm conhecer o Rei dos Reis e traz presente, ouro, incenso e mirra. E se curvam diante daquele pobre menino, reconhecendo nele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje nós precisamos fazer a mesma coisa, render o nosso coração. Tem uma música muito bonita na igreja, né? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. E esse lugar é a minha casa, é o meu trabalho, mas é, sobretudo, o meu coração. Aqui, Jesus precisa reinar. Na minha vontade, na minha liberdade, nas minhas escolhas, na minha razão, na minha emoção, na minha afetividade, na minha sexualidade, em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou, eu preciso deixar Deus reinar. Os meus sonhos, os meus projetos, em tudo isso eu preciso deixar que Deus reine. Então, meus irmãos, celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo, que Ele possa ser de fato o Rei da minha vida e possa reinar em toda ela. Em cada âmbito da minha vida, que Jesus possa reinar totalmente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.